Buenas, galera, bora lá, sabadão, olha só quem está de volta, hein? O nosso glorioso campeonato brasileiro aí, né, que tinha sido pausado por conta do Mundial, está de volta, galera, está de volta, então bora falar aí do que temos, né, de mais interessante para esse sábado. Oi, sumido! É o que todo mundo vai estar dizendo pro Campeonato Brasileiro, hein? Nesse sábado. Buenas, galera! Buenas, Mari! Bom sábado pra todo mundo! 12 de julho de 2025, marcando a volta do Brasileirão. Como assim? O Mundial nem terminou ainda, não ia parar pro Mundial. Bom, é verdade, mas também, né? A CBF, com mais sorte que juízo, Mari, achou que não teria brasileiro na final, claramente, né? Para ter marcado a volta para esse fim de semana. Foi por pouco, hein, dona CBF? E ainda assim, o desempenho de brasileiros que foram melhores do Mundial, né? O Fluminense e o Palmeiras. Acaba fazendo com que essa rodada seja incompleta. A gente vai ter 8 dos 10 jogos previstos para essa 13ª rodada, justamente porque CBF não ia punir o Fluminense pelo sucesso dele, né? Fazer voltar a jogar já nesse fim de semana contra o Mirassol. Palmeiras também teria o clássico com o Santos, que vai ficar para outra data. Mas este sábado marca o retorno do Campeonato Brasileiro já com 4 jogos, 2 deles às 16h30, horário de Brasília. E atenção, né, galera? Porque são jogos bem legais, bem interessantes. Vocês têm as prévias no nosso site academiadasapostasbrasil.com. Então vamos lá. 16h30 tem Flamengo e São Paulo, um grande clássico do futebol brasileiro do Maracanã, jogaço. Mengão é líder. Vocês lembram como tá o campeonato? Um mês quase que a gente não fala disso, né, Mari? Só para lembrar, o Mengão é líder, 24 pontos, 7 vitórias, saldo 20. O Cruzeiro tem 24 pontos, 7 vitórias e saldo 9. Aí o Bragantino tem 23, Palmeiras 22, Bahia 21, Fluminense 20, Atlético Mineiro 20. Então, essa é a briga na parte de cima. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, que o Bragantino, tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras no momento, porque vocês lembram que os 4 brasileiros que jogaram o Mundial, eles não jogaram aquela 12ª rodada que foi depois da data FIFA e antes do Mundial começar, né? Então o Flamengo tem um jogo atrasado que seria contra o Sport, Lanterna Sport, no Recife. Vale fazer esse destaque. O São Paulo da Mari é 14º colocado. 12 pontos em 12 jogos. E aqui tem um pega-ratão, né? Popularmente, como a gente chama, Mari. Que é o seguinte, né? Quem olha assim pensa 14º lugar. Ah, tá, né? Não tá bom, mas também não tá péssimo. Só que quando a gente olha que o teu São Paulo, Mari, tem 12 pontos em 12 jogos, um aproveitamento de 33%, é bom lembrar que isso é um aproveitamento de rebaixado, né? Se um time seguir nessa toada de 1 ponto por rodada, termina o campeonato com 38 pontos, 38 pontos rebaixa sempre, né, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense caiu ano passado com 42 pontos, por exemplo, né? E se o São Paulo não melhorar esse aproveitamento, terminaria o campeonato com 38 pontos. Então, obviamente, por mais que não esteja nesse momento dentro da zona do rebaixamento, e isso até pode acontecer nessa rodada, dependendo aí de alguns resultados paralelos, mas a situação é preocupante. Aí sim, já tem aí um alerta para o time do São Paulo. Na verdade, o São Paulo, nessa rodada aí, ele só vai se livrar de entrar no rebaixamento porque tem o confronto direto entre Inter e Vitória no mesmo horário, e porque o Santos não vai pontuar nesse fim de semana exatamente, porque teve o seu jogo com o Palmeiras adiado, né? Então o São Paulo poderá perder posição ou pro Inter ou pro Vitória.
Tem um mundo em que o São Paulo pode perder posição para os dois caso Inter e Vitória empatem e o São Paulo perca, mas aí vai depender de saldo de gols, né? O São Paulo precisaria perder por 3 para o time do Flamengo. E aí o Fortaleza, ganhando do Ceará, poderia passar o São Paulo também. Nesse mundo, o São Paulo entraria no rebaixamento em 17º. Mas também tem o mundo em que o São Paulo ganhando vai para 15 pontos ganhos e ele pode passar o Vasco, que tem o clássico como o Botafogo, e ao menos, né, se aproximar um pouquinho da zona da Sul-Americana. Ele até pode empatar em pontos com o Ceará, que hoje fecha a zona da Sul-Americana, mas o Ceará tem 2 vitórias a mais. Já o Flamengo não tem como ganhar posição, é líder, mas pode perder essa liderança e isso pode acontecer mesmo em caso de empate. Se o Flamengo empatar e o Cruzeiro ganhar do Grêmio no domingo, Flamengo já perde posição para o Cruzeiro. Se o Bragantino ganhar do Corinthians em São Paulo no domingo, o Flamengo perde posição para o Bragantino. Então, o Flamengo pode cair aí para o 3º lugar nesta rodada, no pior dos cenários. E claro, do melhor dos cenários, ele pode disparar em relação ao Cruzeiro, em relação ao Bragantino, aproveitar que o Palmeiras não vai jogar, pode abrir 3 pontos de vantagem na briga pelo título Mengão. E aí, a gente tem uma outra situação para essa volta do Campeonato Brasileiro, que é justamente a questão do ritmo, né, Mari? O Flamengo, beleza, a gente esteve acompanhando no Mundial, jogou 4 partidas, a última delas no dia 29, aquela eliminação para o Bayern nas oitavas de final, perdendo por 4-2. Mas o São Paulo, Mari, não joga exatamente há um mês. 12 de junho, a última derrota, a última partida do São Paulo, perdeu para o Vasco pelo placar de 3-1. Antes disso tinha perdido para o Bahia fora de casa por 2-1. A última vitória do São Paulo foi em 27 de maio, quando ganhou do Talleres por 2-1 em casa pela Libertadores. Já o Flamengo, antes de perder para o Bayern, empatou com o LA FC 1-1, ganhou do Chelsea por 3-1, ganhou do Esperance por 2-0. No Brasileiro, especificamente, o último jogo do Flamengo, 1º de junho, quando fez 5-0 em casa, na equipe do Fortaleza. Importante que se diga isso também. De qualquer forma, vale lembrar, no Campeonato Brasileiro especificamente, Flamengo, inclusive, nem tomou gol nos últimos jogos, além do 5-0 do Fortaleza. Tinha vencido o Palmeiras fora por 2-0, tinha empatado com o Botafogo clássico por 0-0, então é uma sequência interessante que o Flamengo traz dentro do Campeonato Brasileiro, porque antes de empatar com o Botafogo, ganhou do Bahia por 1-0. O último tropeço do Flamengo mesmo no Brasileirão foi em 4 de maio, quando perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-1 em Belo Horizonte. Já o São Paulo, no Brasileirão, Mari, perdeu os últimos 3 jogos, além das derrotas aí para o Vasco e também para o Bahia. O São Paulo perdeu para o Mirassol em casa pelo placar de 2-0. Então são 3 derrotas que o time do São Paulo traz em cima do Campeonato Brasileiro, e a última vez que o São Paulo venceu foi o Grêmio, 17 de maio, por 2-1 no Campeonato Brasileiro. É isso que nós temos, então, para destacar para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. E quero fazer esse destaque, então, para vocês que estão conosco aqui na academia sobre este jogo entre o Flamengo e o São Paulo, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Vamos destacar para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, tá certo, galera? Falar um pouquinho de retrospecto, falar de retrospecto entre Flamengo e São Paulo, porque a gente teve esses times se enfrentando num amistoso em janeiro, 19 de janeiro, um empate em 0-0, quando os times estavam lá nos Estados Unidos, né, para a disputa da Florida Cup. Claro que, torneio amistoso, os times trocaram bastante, o Flamengo daquela partida trocou todo no intervalo, inclusive e tal, mas o último jogo oficial entre eles, Mari, em agosto do ano passado pelo Brasileiro, foi 1-0 para o São Paulo no Morumbis. Só que
O último jogo do Rio, em abril, foi 2-1 para o Flamengo. Então, nos últimos 3 jogos, contando o amistoso, uma vitória para cada lado e um empate, mas também cada um ganhou no último jogo em casa que teve e que aconteceram aí pelo Brasileiro do ano passado. De qualquer forma, São Paulo ganhou do Flamengo no Rio pela última vez na Copa do Brasil, em setembro de 23, quando ganhou por 1-0. Vejamos o que acontece e vejamos o que vai acontecer entre Flamengo e São Paulo neste jogo, 4h30 da tarde. Isso aí, E a gente vai estar acompanhando. Desculpa, Mari, eu tive que, né, um probleminha aqui, mas já está resolvido. Então, só para registrar, Mari, só antes de comentar sobre essa partida, a gente vai ter aqui das prováveis escalações, Flamengo e São Paulo, o Eric Pulgar tá fora do time do Flamengo, o Felipe Luiz deve repetir o time que vinha jogando no Mundial, o Gerson evidentemente foi embora, né, vale lembrar, se despediu no Mundial, provável Flamengo deve ter o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. Para pegar esse time do São Paulo sem o Luciano, o Crespo estreando no comando, né? São Paulo com essa fase ruim no Brasileiro mudou de técnico durante o Mundial, vale dizer. O Oscar, o Lucas Moura e o Ferreira estão liberados do departamento médico e a provável escalação do São Paulo, primeira do Crespo, tem Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson e Enzo Dias, Oscar e André Silva. É o provável time do São Paulo para este jogo, então, das 4h30 da tarde no Maracanã. A prévia da academia, Mari, para esse jogo, trouxe uma recomendação de over 2,5 gols com odds 2,10. Esse jogo entre Flamengo e São Paulo, então, das 4h30 da tarde. Mas eu sei, né, Mari, que tu te interessa mais pelo outro jogo do horário. Inter e Vitória estarão se enfrentando no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na prévia da academia, Inter para vencer. E vale destacar esse jogo, um confronto direto. O Inter 17º, passou esse mês todo na zona do rebaixamento com 11 pontos ganhos. E o Vitória, com os mesmos 11 pontos, passou pelo menos fora da zona do rebaixamento, porque tem 2 gols de saldo melhor do que o Inter, ou menos pior, né? Porque o saldo dos dois é negativo, saldo do Vitória -4, do Inter -6. E agora é o seguinte, Mari, quem perder esse jogo vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, a menos que aconteça um empate. E aí eles vão passar o Santos, que coitadinho não joga, né? Porque seu jogo seria contra o Palmeiras. Podem passar o São Paulo se o São Paulo tomar 3 do Flamengo, mas também precisam torcer para o Fortaleza não ganhar do Ceará. O único jeito, né, de Inter e Vitória terminarem juntos fora do rebaixamento essa rodada é com um empate. A questão é, Mari, o Inter perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro fora, em 12 de junho. E o último jogo em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. No Campeonato Brasileiro, muito tempo já que o Inter não vence. É importante que se diga isso. O Roger falou que agora seria o foco nessa volta pós-mundial, o Campeonato Brasileiro, para se recuperar. O Inter soma no Campeonato Brasileiro 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 2 empates. A última vez que ganhou no Brasileirão, 26 de abril, fez 3-1 em casa do Juventude. E o Vitória, Mari, conseguiu a proeza de demitir o técnico, não para se preparar com o novo treinador durante essa pausa para o Mundial, mas no primeiro jogo de retomada, quando perdeu para o Confiança, terça-feira, pela Copa do Nordeste por 1-0 no Barradão, foi eliminado nas quartas de final para um time que veio muito mal na Série C. Aí o Carpini caiu do comando do Vitória. É inacreditável, né, que os caras tenham feito isso. Perderam um mês aí para dar chance e tempo para um novo treinador, para decidir demitir o Carpini.
na volta, né, dessa pausa toda por conta de uma derrota no acréscimo. Agora, o fato é, Mari, o Vitória soma 5 jogos sem fazer gol, considerando todas as competições. O último gol que o Vitória fez foi no Bavi, em 18 de maio, e ainda perdeu pelo placar de 2-1. A última vitória, 14 de maio, foi 1-0 contra o Cerro Largo no Uruguai, pela Sul-Americana. No ano passado, esses times jogaram pelo Brasileiro, cada um ganhou seu jogo em casa. Em setembro foi 3-1 para o Inter em Porto Alegre. Em junho, 2-1 para o Vitória em Salvador. E o Vitória ganhou do Inter pela última vez em Porto Alegre, no penúltimo jogo entre eles no Rio Grande do Sul, quando o Vitória ganhou por 3-1 e eliminou o Inter na Copa do Brasil. Tem já um histórico aí, né, de complicar para o Inter o time do Vitória. Sobre escalações para esse jogo, Mari, o Alan Benítez, recém-chegado ao time do Inter, pode aparecer na lateral direita no lugar do Aguirre. O Bernabé está voltando de lesão, mas por isso o Ramon ainda pode ser titular na lateral esquerda. O provável time do Inter do Roger Machado tem Rocher, Alan Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Ramon, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e Borré. O Inter não tem o Ronaldo, volante está suspenso para esse jogo, enquanto o Vitória, por sua vez, tem o Fábio Carille para fazer a sua estreia, e o time deve ter Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus, Baralhas, Ronald, Mateuzinho, Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. Dito isso, Mari, são esses os 2 jogos que marcam a volta do Brasileirão. Flamengo e São Paulo no Maracanã, Inter e Vitória do Beira-Rio. Olha, Flamengo defendendo a liderança, São Paulo, Inter e Vitória, a realidade é essa, queiram ou não, gostem ou não, mais preocupados com o rebaixamento nessa volta do Campeonato Brasileiro, Mari. Isso aí, situação tá difícil pro meu São Paulo, né? Vai ter que voltar muito focado aí pra não perder o que a gente mais sustenta na história, né? O status aí de incaível, mas tá difícil esse ano realmente. Eu até vejo aí um favoritismo de fato pro Flamengo nesse jogo, mas não vou fazer nada, né? Dos times que pararam aí, a gente não sabe muito o que aconteceu nesse meio tempo. Acho que as odds pro Flamengo aí também já estão bem justas. Claro que é um time que chega numa melhor forma, mas não consigo ver valor aí nas odds que a gente tem. Agora, no jogo do Inter, também vale o que eu falei, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu aí de bastidores nesse meio tempo, mas do Vitória a gente sabe que acabou de mandar um técnico embora de maneira, com todo respeito aí, mas burra, né? Algo que a gente comentava até antes de acontecer, se algum time ia ter coragem de fazer isso, né? Se era pra mandar embora, por que não mandou enquanto o calendário tava pausado, né? Mas beleza. Tá certo que tem aí um histórico favorável contra o Inter, né? Mas ultimamente a gente sabe que isso não tem tido aí uma influência muito grande, né? Os tabus estão sendo todos quebrados. Então eu vou trabalhar aqui com menos 0,75 do Internacional, tá? Não vou trabalhar nem com a vitória. Com menos 0,75 poderia aceitar uma odd mais baixa aí na vitória contra o Vitória, né? Mas eu vou de handicap mesmo, porque esse é um jogo praticamente direto, né, contra a zona de rebaixamento. Então, faz toda a diferença pro Inter garantir um bom resultado aqui contra um adversário que tem tudo mesmo pra tá aí dentro, ou no mínimo perto, né, dessa zona de rebaixamento. Então, é um jogo totalmente a ser vencido pelo Internacional. É um jogo que pode ser chave para a manutenção da equipe na competição lá na frente. Por mais que possa parecer longe aí, né? A gente tá ainda no primeiro turno, mas os pontos que se ganha agora têm o mesmo valor dos pontos que se ganham lá na frente, né? Então, vejo com bons olhos essa vitória aí pro Inter, é a minha sugestão.
Boa, galera. Fica então essa recomendação. Depois nós temos o primeiro clássico, realmente, né, local, nessa volta do Campeonato Brasileiro, que é Vasco e Botafogo, clássico da amizade. Mas atenção, né, Mari? Esse jogo no Mané Garrincha, em Brasília, tá bom? Nada de São Januário, nada de Maracanã, nada. Mané Garrincha em Brasília, em Campo Neutro, Vasco e Botafogo, e o Vasco 13º com 13 pontos ganhos, pode ingressar na zona da Sul-Americana como uma vitória, ao mesmo tempo ele já vai estar sabendo, né, se o São Paulo ganhou do Flamengo, se o Inter ganhou do Vitória, o Vitória ganhou do Inter, enfim, o Vasco pode entrar em campo já sendo 15º colocado e não mais 13º. Pegando o Botafogo, que é o 8º com 18 pontos, e ingressa no G6 com uma vitória, passando o Atlético Mineiro e o Fluminense. Claro que o Atlético ainda vai jogar depois, né? Mas a gente vai estar destacando sobre isso. Pode aproveitar, acima de tudo, que o Fluminense não joga desse fim de semana o time do Botafogo. Botafogo também mudou de treinador, né? E mudou porque perdeu para o Palmeiras nas oitavas do Mundial. Olha, Texter, vou te contar, né? Vamos ver o que o filho do Ancelotti vai fazer depois do Botafogo ter conseguido a grande vitória, né? De um time brasileiro contra um time europeu, que foi a vitória contra o PSG. Eu acho que essa foi a mais impactante, a que mais repercutiu, afinal de contas. PSG só perdeu pro Botafogo, só tomou gol pro Botafogo até aqui, aquele gol do Igor Jesus em 19 de junho, mas foi essa a última vez que o Botafogo fez gol e ganhou, né? Depois disso perdeu pro Atlético de Madrid 1-0, perdeu pro Palmeiras 1-0 na prorrogação. No Brasileiro, vale lembrar, o Botafogo tinha vencido os 2 últimos jogos. 1-0 contra o Santos fora e 3-2 contra o Ceará em casa. O Vasco, para quem não lembra, ganhou do São Paulo no último jogo, antes do Mundial, 12 de junho, 3-1 fora de casa, mas o Vasco perdeu o último jogo como mandante pro Bragantino, 2-0, que foi em São Januário. Repito, esse jogo vai ser no Mané Garrincha em Brasília. Bom, esse ano, Mari, em fevereiro os times jogaram pelo Campeonato Carioca e o Vasco ganhou do Botafogo por 1-0, gol do Verratti de pênalti na 11ª rodada da Taça Guanabara. Mas o último jogo entre eles pelo Brasileiro, em novembro do ano passado, foi 3-0 pro Botafogo, com gols do Savarino, do Luiz Henrique e do Júnior Santos. Ou seja, uma vitória para cada lado nos últimos 2 jogos. E, historicamente, nós temos o clássico da amizade com vantagem do Vasco, 163 vitórias do Vasco contra 105 do Botafogo. O Vasco tem 58 vitórias a mais que o Botafogo na história e até o número de empates supera o número de vitórias do Botafogo. Eu falei 105 vitórias do Botafogo, pois aconteceram 107 empates. Tem 2 empates a mais do que vitórias do Botafogo na história de 375 jogos pelo Clássico da Amizade. Em gols, são 568 do Vasco contra 494 do Botafogo, ou seja, o Vasco tem 74 gols marcados a mais do que o Botafogo nesse Clássico da Amizade. Disputado desde 1923, são 102 anos de Clássico da Amizade, galera. Dito isso, vamos ver o que acontece neste jogo, neste enfrentamento. O Vasco ganhando vai se aproximar do próprio Botafogo, ficariam 2 pontos distantes esses times, e como eu falei, o Vasco ingressaria na zona da Sul-Americana, virando pelo menos o 10º colocado até os demais jogos da rodada, mas o Botafogo podendo ingressar na zona da Libertadores. E com essa estreia do David Ancelotti, pela primeira vez sendo treinador, filho do Carlo Ancelotti, ele era auxiliar do pai e agora vai estar treinando pela primeira vez. O Igor Jesus e o Jair também ficam fora, né? Deixaram o Botafogo depois desse Mundial. Então, vamos lá para as prováveis escalações.
no Vasco, galera. O Fernando Diniz, para esse jogo, deve manter o time que ganhou do São Paulo lá antes do Mundial. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura e Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Para pegar esse Botafogo do Ancelotti, que não deve mudar muito, né? Não teve muito tempo para trabalhar. Provável time do Botafogo tem John, Vitinho, o Caio Pantaleão, que chegou a fazer sua estreia aí no Mundial, entra no time no lugar do Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Alain, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Santiago Rodrigues e Arthur Cabral, o provável time do Botafogo. Dito isso, tem prévia também lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e a prévia para esse clássico da amizade foi o ambos marcam com odd 2. E para fechar o sábado, Mari, jogo balada tem que ter, né? Imagina se não. Na Fonte Nova, 9 da noite, horário de Brasília, tem Bahia e Atlético Mineiro. Que jogo, rapaz. O Bahia tem 21 pontos, começa a rodada em quinto. O Galo tem 1 ponto a menos, 20 pontos e começa a rodada em sétimo. Quem ganhar vai para o G4. O Bahia pode até empatar em pontos como o Flamengo, líder, se o Flamengo tiver perdido antes para o São Paulo. E o Bahia pode assumir, em números reais, né, de critérios de desempate, o terceiro lugar do campeonato com uma vitória. O Atlético Mineiro, o Galo, vencendo, ele passa o Fluminense, passa o próprio Bahia, passa o Palmeiras e Fluminense não jogam no fim de semana, e aí ele empata em pontos como o Bragantino, só não vai passar no número de vitórias. Então, o Bahia pode virar terceiro lugar, o Galo pode virar quarto colocado do campeonato, mas com a pontuação do terceiro. É importante falar aí sobre o que vale, o que está em jogo nessa partida. O Bahia acabou de jogar pela Copa do Nordeste, eliminou o Fortaleza nas quartas de final, se classificou para a semifinal, fez 2-1 em casa na quarta-feira. 3 vitórias seguidas, porque antes do Mundial tinha feito 3-0 do Bragantino fora e 3-1 no Náutico em casa pela Copa do Nordeste. A última derrota do Bahia foi para o Confiança, 4 de junho, no Batistão, em Aracaju, quando perdeu por 2-0, mas num jogo em que levou um time totalmente alternativo. No Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, por 1-0 em 25 de maio, 3 rodadas atrás. Já o Galo, Mari, ganhou do Inter por 2-0 em casa antes do Mundial, ganhou do Ceará por 1-0 em Fortaleza, último jogo fora de casa, e o Galo não perde desde 8 de maio, quando tomou 3-2 para o Iquique, no Chile, pela Sul-Americana. De lá para cá, 8 jogos disputou o Atlético Mineiro, com 5 vitórias e 3 empates. Se a gente olhar para o Atlético no Campeonato Brasileiro, especificamente, a última derrota do Atlético no Brasileirão foi para o Santos em 16 de abril, quando perdeu pelo placar de 2-0 fora de casa, ainda na quarta rodada. Agora, o retrospecto é muito favorável ao Bahia nos confrontos diretos, viu? Último jogo entre eles em setembro, em Salvador, foi 3-0 para o Bahia. Em Belo Horizonte, ano passado, foi 1-1. E em dezembro de 23 foi 4-1 para o Bahia. Então o Bahia goleou o Galo nas últimas visitas do Atlético a Salvador para enfrentar o Bahia. A última vez que o Atlético ganhou do Bahia foi em agosto de 23, em Belo Horizonte, ganhou por 1-0, 4 confrontos atrás. E em Salvador foi em 2021, quando ganhou por 3-2. De lá para cá, então, tomou 2 goleadas nas últimas visitas a Salvador. O que a gente pode falar dos times, Mari, é que o Rogério Ceni deve repetir a escalação que usou na Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Bahia com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e William José, para pegar o Atlético Mineiro, que não tem o goleiro Everson, nem o atacante Rony, eles estão suspensos. O Guilherme Arana volta de lesão, deve jogar. O Cuca deve escalar Gabriel Delfim,
Natanael Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Rubens e Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk. Fica o destaque também para esse jogo, que teve como prévia no nosso site academiadasapostasbrasil.com, galera. Esse jogo balada das 9 da noite, horário de Brasília, teve como recomendação o ambos marcam com odd 2. Tá certo, galera? Que seja uma baita volta aí do Brasileirão, né, Mari? A gente já tava com saudade. Bom sábado pra todo mundo. Fiquem ligados aqui na Academia das Apostas Brasil e até lá.